Já passou por uma situação que alguém tentou controlar o que você deveria vestir, que corte de cabelo você deveria ter, o que você devia comer, onde você deveria morar, que carro você deveria ter, que curso você deveria fazer e por aí vai? Pois é, essas pessoas existem e estão por aí, e se não percebemos a presença delas nos locais, elas podem nos atrapalhar e muito. O nosso assunto de hoje vai ser sobre como identificar quem tenta controlar excessivamente os outros. E o primeiro sinal desses tipos de pessoas é que elas têm um comportamento manipulativo. E como seria isso? São pessoas que se fazem de vítimas quando não entendemos as vontades delas, como do tipo, dizem para nós: se você não fizer isso para mim, vou contar para todo mundo. Você não gosta de mim, por isso você não quer fazer algo por mim. Responde a mensagem logo, porque senão você não se preocupa comigo. E aí quem fica caindo no jogo emocional dessas pessoas é prejuízo na certa. Porque elas vão roubar o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro. Eu tenho certeza que você não quer passar por essa situação. São aquelas que querem as coisas no tempo delas e da maneira delas. E o que eu já conheci de gente assim não é brincadeira. Tem gente que já me mandou mensagem de madrugada, já mandou logo cedo pela manhã. Que bom que o celular estava no silencioso. É interessante que às vezes, se formos fazer o mesmo que elas fazem conosco, não vão gostar. Então, já sabe, encontrou pessoas assim, nem cria amizades, nem deixa desenrolar o negócio. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. O próximo sinal é que elas desconsideram as opiniões alheias. E como seria isso? Qualquer coisa que você disser para elas vai parecer que você está falando com as paredes, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas na hora que elas estão falando, na hora que elas estão dando a opinião sobre algo, na hora que elas querem dar uma de conselheiros, nós temos que acatar, nós temos que aceitar, e existem alguns gestos que elas transmitem que você pode perceber como você estar falando com elas e elas estar olhando para os lados, inquieta com a mão, mexendo no celular, andando de um lado para o outro no ambiente, troca de assunto do nada, e aí gente assim está preocupada comigo e com você. Não, uma pessoa pode cometer esse equívoco, esse erro às vezes, mas uma pessoa que se comporta sempre assim, demonstra que não está nem aí para a gente. É uma amizade, um relacionamento, pode ser qualquer outra coisa, menos isso. Porque não é só uma opinião prevalecer, só uma pessoa ter benefícios na situação. E você não precisa passar por isso se você quiser. O terceiro sinal é que elas têm necessidade de aprovação. E como seria isso? Elas são aquelas que precisam e vão fazer o possível e impossível se necessário para ter a validação dos outros. Ou seja, temos que concordar com elas, aplaudir elas, apoiar elas sempre. Em um relacionamento não é feito dessa maneira, porque não é em tudo que as pessoas vão concordar. É normal isso, e é até na diferença de opiniões que se desenvolvemos como pessoas. Mas tem gente que uma opinião contrária, elas já mudam o seu jeito na hora, ficam bravas, com raiva, irritadas, começam a insultar as pessoas e às vezes por coisas simples, como por exemplo, elas perguntam: o que você achou do meu carro? Para alguém que é sincero vai dizer: a escolha não foi tão boa ideia por causa que dá um problema aqui e outro ali e vai te dar dor de cabeça. E aí tem gente que mesmo pagando o preço depois, vendo acontecer o que a pessoa falou, ela não quer aceitar de maneira nenhuma, mas querem ser as perfeitas da vez e jamais serem rebatidas. Geralmente, essas pessoas vivem andando com pessoas que vivem dizendo sim para tudo, e assim ela para de crescer e se desenvolver nas coisas, porque só quer ouvir aquilo que ela quer e a vida de uma pessoa não vai para frente assim. Antes de ir para o próximo sinal, já deixe sua curtida. E o próximo sinal é que elas têm reações desproporcionais. São aquelas que agem de uma maneira totalmente estranha quando algo não acontece do jeito que elas esperavam. Porque elas querem ter controle das pessoas, elas querem ter controle das situações e elas não aceitam em hipótese nenhuma que algo venha a ser contrário ao que elas desejam, e são pessoas que brigam por tudo. Faz uma tempestade em copo d'água se alguém atrasar em algo para elas, mesmo que não seja culpa da pessoa. Começam a ser totalmente estranhas se caso comece a cair um temporal e elas tinham que sair. Reclama de terceiros que não tem nada a ver com seus problemas, mas para elas é mais fácil culpar terceiros, como do tipo: eu só fui demitido porque meu chefe não gostava de mim, vivia me perseguindo. E aí não dá, essas pessoas vivem de mimimi,
ficam com raiva se esquecemos do aniversário delas. Só que é interessante que são pessoas que exigem demais coisas que não podem ser exigidas delas. São boas de indiretinha, onde arruma uma confusão totalmente desnecessária. E elas também não existe paciência que tolera esse tipo de comportamento. Próximo sinal é que elas tentam limitar a liberdade pessoal dos outros e elas não estão nem aí se são parente, um amigo, um conhecido, alguém que elas acabaram de conhecer. Nesse jogo, eu e você não pode entrar, porque senão vamos deixar de viver as nossas vidas em prol das delas. Elas são aquelas que querem controlar a hora que saímos de casa, a hora que chegamos, e faz uma confusão caso não venhamos obedecer elas. São aquelas que querem controlar o corte de cabelo que devemos ter, que curso devemos fazer, e o que tem de pessoas que passam por isso, infelizmente, não é brincadeira, porque elas acabam se permitindo a isso. Tem gente que é invejoso e quer usar desta ferramenta para nos atrapalhar, e aí qualquer ideia que nós temos, como por exemplo, abrir um negócio, elas querem atrapalhar, querem fazer a gente desistir da ideia, e você precisa acordar, despertar e entender que essas pessoas não estão para brincadeira. Precisamos levar bem a sério essas pessoas, senão elas podem atrapalhar muitos bons anos das nossas vidas. E algumas coisas que elas fizerem com nós pode demorar muito tempo e custar muito dinheiro para reparar os danos. Então, já que eu estou passando o conhecimento aqui para você, agora tome uma atitude, se posicione, não venha perder bons anos da sua vida como muitos por aí. Gostou desse vídeo? Compartilha no grupo aí do seu celular. Um abraço e até a próxima.